Bem, pessoal, então, como nós vimos falando na aula passada, é, essa é a principal informação que a gente consegue tirar da radiação cósmica de fundo, certo? Que é o seu espectro de potência, ou seja, o que é que significa esse termo espectro de potência? Nos diz como a variação, a anisotropia na temperatura está relacionado com a separação angular no céu, que é através do multipolo L, né, do polinômio de Legendre, que está ligado com a escala angular através da expressãozinha que eu falei na aula passada. A teta, que é a escala angular no céu, que você está considerando, é igual a 180 graus dividido por L. Então, a gente vê que tem uma anisotropia máxima quando você tem uma escala em torno de 200 o L, o que corresponde a 1 grau no céu. Ou seja, se você pegar qualquer dois pontos, pessoal, no céu, qualquer dois pontos no céu, separados por 1 grau, o ΔT sobre T multiplicado pelo ΔT sobre T é máximo, certo? É quando você tem a máxima correlação, certo? Quando você tem o máximo na função de correlação. Então, por que é que essa anisotropia na temperatura ocorre, né? Esse pico ocorre quando a gente tem um L igual a 200, né, pessoal? Então, aqui a gente vai ter que voltar para as anisotropias primárias, que é quando o universo tem cerca de 400 mil anos para trás. São as anisotropias que ocorrem na radiação cósmica de fundo quando o universo tem 400 mil anos para trás, certo? Antes do desacoplamento. Então, como eu coloquei aí, né, ó, antes do desacoplamento, os fótons, os elétrons e os bárions, que é nêutron, né, próton, estão acoplados e em equilíbrio térmico. Tá acoplado, pessoal, quer dizer que os fótons têm muita energia para interagir, para fotoionizar qualquer átomo que tenta se formar naquela situação, certo? Naquele estágio do universo, antes dos 400 mil anos. Então, a gente tem que se perguntar uma coisa, pessoal. A radiação cósmica de fundo ela é muito aproximadamente homogênea e isotrópica, né, com pequenas anisotropias, cujo máximo é da ordem de 10 a menos 5, né, o ΔT sobre T, né, de qualquer ponto, o máximo é 10 a menos 5. Lembrando que o ΔT sobre T é T daquele ponto menos o T médio, tirado do espectro de corpo negro, dividido pelo T do espectro de corpo negro. Então, o que acontece? A gente não ia existir num universo completamente homogêneo e isotrópico. Então, a gente tem que ter as anisotropias, né? E essa origem das anisotropias, a teoria do Big Bang não explica também. Isso vem junto com a inflação, certo? Que não é o nosso objeto de estudo. A teoria da inflação, ela explica o problema do horizonte, né? O porquê que ela é tão homogênea e isotrópica assim, ela é tão isotrópica assim, para onde quer que você olhe, o máximo, como eu falei, é 10 a menos 5, e porque também, da onde surgem essas flutuações que criam as anisotropias, né? Então, a teoria da inflação também dá uma origem, né? São as flutuações quânticas do campo que provoca a inflação cósmica que gera essas anisotropias, tá certo? Então, essas flutuações geradas na inflação, porque é o seguinte, pessoal, hoje nós temos um horizonte, né, que é o tamanho mais ou menos do nosso universo observável. A gente chama isso do horizonte. À medida que você volta no passado, esse horizonte vai diminuindo. Então, o nosso universo observável, ele vai diminuindo no passado, né? Então, é esse universo observável que a gente que tende a ir a zero, né? Isso não significa que o universo inteiro vai a zero. É o universo observável vai a zero, tá certo? Nosso horizonte. E aí, se ele vai diminuindo, significa que se você está lá no passado e começa a evoluir, significa que o horizonte aumenta, tá? E a inflação, ela ocorre antes disso tudo que a gente está falando agora. E o campo que cria a inflação, ele gera essas perturbações que vão entrando no horizonte à medida que o nosso horizonte aumenta, tá certo? Então, uma previsão básica é que essas flutuações de energia, né, originada pela inflação,
elas sejam gaussianas, adiabáticas e invariantes de escala, certo? Ou seja, a amplitude delas é a mesma, independente em que escala ela entra no horizonte, se antes ou depois, tá certo? E aí você tem essa equaçãozinha básica que descreve isso, que diz o seguinte, ó, uma variação na temperatura da radiação cósmica de fundo é 1/3 da variação que ocorre na densidade de matéria e energia naquele local, tá certo? Ou de matéria, ou a variação a variação na densidade de energia na radiação é 4/3 do que ocorre na variação de, de, de densidade de matéria, certo? Então, essa equação de baixo, a gente tem vários fenômenos que ocorrem nas anisotropias primárias. Ocorre o redshift gravitacional, o efeito Doppler e o contraste de densidade. Esse contraste de densidade é o que a gente vai discutir um pouquinho agora para entender o porquê é que em 1 grau, porque é que em 1 grau a gente tem a anisotropia máxima da radiação cósmica de fundo. Então, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque não é algo trivial. Então, eu coloquei aí, depois vocês, né, quando terminar, vocês podem reler com calma, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, antes do desacoplamento, você já tem a gravidade, né, da matéria ali tentando se aglutinar, certo? Tentando formar estruturas, átomos, moléculas, estruturas. Sendo que o que ocorre é que quando você tem essa aglutinação, como você tem, aí como eu falei aqui anteriormente, quando você tem essa aglutinação, a temperatura aumenta naquela região ali da radiação. Se a temperatura aumenta, a pressão da radiação também aumenta e faz com que a matéria ali se separe. Então, é como se você tivesse, você jogasse uma pedra, né, num lago. O que é que aconteceria? Você teria uma tentativa de aglutinação ali e a radiação esquentaria, tá certo? De acordo com essa nossa equação aí de cima, a radiação esquentaria, aumentando a sua pressão de radiação, que expulsaria a matéria. E isso faria com que a matéria que tentou aglutinar ali, naquela flutuação originada lá na inflação e que entrou naquele horizonte, naquele instante, na hora que a matéria tenta se aglutinar ali, a radiação joga para fora, por pressão de radiação, joga a matéria para fora, que se choca com a matéria, né, que está ali perto dela, né, nas redondezas. E aquilo ali se propaga, aquela onda de choque, como uma onda sonora, né, no meio, tá certo? Então, como ondas acústicas, né, como eu falei, ondas sonoras, tá certo? Que é a principal fonte de anisotropia primária. É essa tentativa da matéria, antes do desacoplamento, quando você tem matéria e radiação acopladas, quando você tenta a matéria por gravidade, pelas perturbações originadas pela inflação, né? As perturbações de densidade. Na verdade, são perturbações na métrica, tá, pessoal? Que estão ligadas, né? Perturbações na métrica, que na verdade geram perturbações na matéria-energia, porque o que descreve esse fenômeno aí é a relatividade geral, certo? Mas a gente não precisa entrar aqui nesse detalhe, porque isso é mais em um curso avançado. Mas vocês podem aceitar isso. Você tem aquelas perturbações da inflação entrando no horizonte, porque o nosso horizonte vai aumentando quando a gente sai lá da era Planck para hoje. Então, o nosso horizonte vai aumentando, então as flutuações da radiação da inflação, originada da inflação, vão entrando no nosso horizonte, então a matéria tende a se aglutinar, mas não consegue porque a radiação esquenta, pelaquela equação que eu falei, ela esquenta, né? Ela foi comprimida ali, ela esquenta, e aumentando a pressão de radiação que joga a matéria para fora, essa matéria jogada para fora entra em choque com a matéria nas redondezas, e isso vai como uma oscilação acústica, tá certo? Esfriando e aquecendo, esfriando e aquecendo, esfriando e aquecendo. Então, pessoal, esse fenômeno ele vai ocorrendo até quando ocorre o desacoplamento. Tá? E o que é o desacoplamento? É como eu falei, é quando você tem, antes dos 380 mil anos, você tem um universo quente, né? Quanto mais para o passado você tem extremamente quente, então você vai ter um universo quente que está acoplado, fótons com matéria, tá certo? Então, o que acontece? À medida que os fótons estão acoplados com a matéria tenta se aglutinar, os fótons não deixam, o que causa essas oscilações acústicas,
aquela região é comprimida, os fótons aquecem, gerando uma pressão contrária, e aquilo oscila no meio. Ao mesmo tempo, você tem átomos querendo se formar, mas os fótons têm energia suficiente para fotoionizar, então eles também não conseguem, então isso a gente está acoplado. Mas a partir de quando o universo tem 380 mil anos, pessoal, a gente calcula no curso canônico que a energia média do fóton não é mais suficiente para ionizar nada no universo. Os átomos de hidrogênio, principalmente, né, que correspondem a 75%. Então, o que acontece? Você tem que, a partir daquele instante ali, você tem que, a matéria começa a poder colapsar, porque os fótons têm mais energia para expulsar a matéria. E os fótons passam a viajar livremente no espaço, correspondendo à radiação cósmica de fundo, como o espectro de corpo negro. Mas aí vamos lá, o que é que está acontecendo? À medida que o nosso horizonte vai aumentando, as perturbações criadas pela inflação, na métrica, vai entrando no nosso horizonte, perturbando a matéria, né, que tenta colapsar e não consegue. Então, ela esquenta e depois esfria, né? E aí isso se propaga, né? Sendo, pessoal, que essas perturbações são descritas por comprimentos de onda, tá certo? Então, olha só, à medida que acompanha aqui o raciocínio, à medida que o horizonte vai aumentando, o nosso horizonte vai aumentando, você tem perturbações maiores entrando no nosso horizonte. Não é perturbações de amplitudes maiores, não, é perturbações de comprimento de onda maior, né? Tá certo? Então, não é de amplitude maior, não, é de comprimento de onda maior. Então, pessoal, quando chega próximo ao desacoplamento, um certo comprimento de onda começa a entrar no nosso horizonte, tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente tem um comprimento de onda, né? A gente tem meio comprimento de onda e a gente tem um quarto de comprimento de onda. Num quarto de comprimento de onda dessa anisotropia, o que é que acontece? Você tem a compressão máxima ali, certo? Da matéria, concorda? Então, o que acontece? Os comprimentos de onda das flutuações de energia, ou na métrica, vão entrando no nosso horizonte, tá? E vão fazendo a matéria tentar colapsar, não consegue e oscila, né? Devido aos fótons, né? Impedirem isso. Então, o que acontece? Quando a gente chega muito próximo ao horizonte, desculpa, muito próximo ao desacoplamento, um pouquinho antes do desacoplamento, entrou um comprimento de onda de uma perturbação, um quarto dela, que fez a matéria se espremer ali com os fótons, certo? Mas em seguida, o que foi que aconteceu? Eu estou falando aqui, logo antes do desacoplamento, você tem um quarto de onda entrando e fazendo com que a matéria se comprima junto aos fótons ali. Sendo que logo em seguida há o desacoplamento. Então, o que acontece? A matéria fica ali, já dando seus passos iniciais para crescer mais a aglutinação, e a radiação que estava naquele local, ela sai dali, né, mais quente do que a radiação que não estava naquele ponto de confinamento de matéria, certo? Então você fica no universo inteiro, você fica com regiões que no desacoplamento estavam acopladas e quentes e regiões que estavam rarefeitas e frias, tá certo? E isso fica congelado, né? Isso fica congelado. O único efeito que vai acontecer com essa radiação até chegar na gente é ela ser esfriada. Então, a que estava na região fria vai ser esfriada mais ainda, né? E a que estava na região mais quente, que foi comprimido pelo um quarto de onda que entrou logo antes do desacoplamento, ela vai esfriar também, né? Na mesma proporção da outra, mas vai ficar mais quente do que a outra, certo? Então, você vê que você tem uma região mais quente e uma região mais fria, tá certo? E aí, pessoal, a gente pode se perguntar, olha, qual é a escala, qual é o tamanho do horizonte na última superfície de espalhamento? Eu não vou entrar em detalhes nessas contas, pessoal, porque não é o nosso objetivo, mas é possível mostrar
que no modelo padrão, olha só, no modelo padrão, isso é algo até de extrema importância, né, dentro da cosmologia da radiação cósmica de fundo. Dentro do modelo padrão, a gente tem que você pode calcular qual era a escala do horizonte lá na época de recombinação, ou última superfície de espalhamento, é a mesma coisa. Ou seja, o universo tem observado, tem aproximadamente 0,2 megaparsec, certo? E a gente pode se perguntar também o seguinte, essa escala, esse tamanho do universo na última superfície de espalhamento, ele tem 0,2 megaparsec. A que escala angular ele corresponde hoje no céu? Então, quando você faz a conta no modelo de concordância, dá aproximadamente 1 grau. Então, isso é um resultado, pessoal, de extrema importância. É um resultado incrível, na verdade. Por quê? Olha, você tem o quê? Você tem que as anisotropias na radiação cósmica de fundo observadas, tá, pelos satélites, dizem que a escala onde ocorre a maior anisotropia é quando você tem em torno de 1 grau no céu. 1 grau no céu. Então, existe alguma razão para isso? Física? Olha, se a teoria do Big Bang estiver correta, existe. Por que se a teoria do Big Bang estiver correta, existe? Porque a teoria do Big Bang, ela prevê o quê? Duas coisas, né, junto com a inflação. Que você tem que o nosso horizonte, que é o tamanho do universo que a gente consegue ver, ele é praticamente zero lá na era Planck e vai aumentando, e a inflação gerou as perturbações onde a matéria cai, né, onde a matéria vai, no caso é a matéria escura, tá, pessoal? Tanto a matéria escura quanto a matéria visível, né? Nessas perturbações que a inflação criou, que a matéria vai se aglutinar ou tentar se aglutinar, mas durante 400 mil anos ela não consegue se aglutinar. Por quê? Porque a pressão da radiação impede. Segundo essa equação, essa primeira equação que eu coloquei aqui, tá? Um contraste de densidade da matéria provoca um contraste de densidade na temperatura. Se você aumenta a densidade, você aumenta a temperatura. E se esse aumento da temperatura, aumenta a pressão de radiação, que faz com que a matéria só oscile, né? Tente colapsar, não consiga, e oscile. Mas quando você chega antes ali do desacoplamento, um comprimento de onda, ou 1/4 de comprimento de onda, ou seja, você vai ter uma escala lá criada pela inflação, que ela vai entrando, na hora que ela comprime, ou seja, num 1/4 do comprimento de onda, na hora que ela comprime a matéria, né, ou na hora que a matéria cai dentro daquela perturbação, do poço de potencial gravitacional daquela perturbação, na hora que a matéria cai ali, o universo desacopla, ou seja, a radiação passa a poder viajar livremente, tá? Porque não tem mais nenhum processo físico que faça com que ela se prenda, né, a matéria. Então, aquele fóton que está naquela região ali mais quente, ele vai sair mais quente. E o outro fóton que está na região mais rarefeita vai sair o quê? Mais frio, certo? Do que o que está na região mais comprimida. Então, essa discrepância de temperaturas corresponde. Então, essa escala no modelo padrão corresponde, não só no modelo padrão, isso é válido para qualquer modelo, tá? Corresponde a 0,2 megaparsec, ou seja, a escala do nosso horizonte na última superfície de espalhamento, ou na recombinação, ou no desacoplamento, tanto faz, é de 0,2 megaparsec, certo? Esse é o tamanho do nosso horizonte. Aí a pessoa pergunta, qual é o tamanho desse horizonte no céu hoje? Então, é possível você fazer o cálculo e mostrar que é em torno de 1 grau. Mas 1 grau foi a escala onde a anisotropia, a temperatura máxima foi encontrada. Isso não é coincidência, né, pessoal? Isso é prova de que a teoria do Big Bang, para explicar essas anisotropias, está completamente coerente. Por quê? Porque essas regiões mais quentes e as regiões mais frias, e a próxima região mais quente e a próxima região mais fria, porque você tem vários horizontes, né?
naquele instante ali. Então, essa diferença, no céu corresponde a 1 grau, que é justamente porque o universo tentou colapsar ali, esquentou e desacoplou. E aí você teve fótons mais quentes e fótons mais frios, naquela escala, né, de Hubble daquela época, do horizonte, que é em torno de 1 grau, que é observado. Né? Desculpe, a escala é em torno de 0,2 megaparsec, né, de distância entre uma região quente e de outra região quente, tá? E outra região fria está aqui no meio, né? Seria 0,1 megaparsec. Então, essas duas regiões mais quentes ou duas regiões mais frias correspondem a, no céu, 1 grau no modelo de concordância, que é o que se espera onde você tem mais anisotropia. Quando você vai lá para o espectro, é o que você tem. Certo? Isso é realmente muito interessante, pessoal. E para diferentes escalas angulares, pessoal, o que é que eu tenho aí? Então, o que é que acontece? Para L maior que 100, θ não é 180 dividido por L. Então, para L menor que 100, significa as escalas angulares maior que 100, significa para θ. Lembre-se, pessoal, que θ igual a 1 grau corresponde ao horizonte. É, é o tamanho do horizonte no desacoplamento é o tamanho angular que a gente calcula para o horizonte. É 1 grau, certo? Então, para L, e esse L, isso corresponde a um L igual a 200, né, aproximadamente 180, 200. Então, para L maiores do que 200, eu vou ter escalas menores, né, do que 1 grau, e para L's menores do que 180 ou 200, eu vou ter θs maiores. Tá certo? Ou seja, eu estou olhando regiões que provocaram aquelas anisotropias depois da recombinação. Tá certo? Então, é possível discutir, pessoal, que o segundo pico corresponde à rarefação, né? É a rarefação que essas escalas angulares aqui, ó, de L200 para L em torno de 200, me dá um θ de 1 grau, né? Se eu for para L's maiores, 200, 300, 400 até 1000, eu estou indo para θs cada vez menores. Então, eu estou pegando o que aconteceu na radiação Costa de Fundo, não no horizonte, mas antes do horizonte acontecer, tá certo? Então, é possível mostrar isso, tá, pessoal, que o segundo pico corresponde à rarefação, o terceiro pico é outro pico de compressão, tá, de outro comprimento de onda, que é muito sensível à matéria escura. E uma pergunta que eu faço para você é por que os vales não são nulos, né? Porque eu não tenho regiões aquecidas devido à compressão e regiões completamente frias devido à rarefação? Porque os fótons têm, porque a matéria tem uma certa inércia, né, pessoal? Você não fica completamente vazio na rarefação ali. Você ainda tem um pouco de matéria ali aglutinada que provoca, não deixa a temperatura ir para zero praticamente, né? Agora, para escalas angulares maiores que o horizonte da recombinação, é para L menor que 100. Né, pessoal? Se eu pegar L menor que 100, eu estou pegando θs maiores que 1 grau. Maiores que 1 grau, eu já estou pegando anisotropias que entraram na radiação Costa de Fundo depois da recombinação. Tá certo? Então, um efeito bem interessante que ocorre aí é o que a gente chama de o efeito Sachs-Wolff. É quando você vai tendo o processo de formação de galáxias, né? E o processo de formação de aglomerados de galáxias também. E quando você vai ter a matéria se aglutinando ali, fótons que passam por ali, eles sofrem redshift e sofrem blueshift. Então, professor, então o efeito é nulo, né? Se ele sofreu redshift e blueshift, o efeito é nulo. Concordo. Mas acontece que as estruturas levam tempo para colapsar completamente, né? E são estruturas gigantescas, de megaparsec. Então, e não são completamente, como é que eu posso dizer, simétricas, né? As estruturas. Então, você tem um certo
um ganho de fótons ou uma perda de energia, ou um ganho de energia, à medida que o fóton passa naquela região onde está tendo uma, uma formação de estruturas, certo? Então, a equaçãozinha que eu coloco está aí, do efeito Sachs-Wolff integrado, né, que é uma isotropia secundária, devido à mudança do potencial gravitacional de estruturas em larga escala, que evolui com o tempo em nossa linha divisada, certo? Então, a mudança no potencial gravitacional de estruturas, você tem que ter uma mudança no potencial gravitacional da estrutura para que, quando a radiação entre e saia, ela não saia como entrou, tá certo? E a energia, ela está relacionada, que é a variação da energia está relacionada com a variação do potencial gravitacional dessa maneira, por G e R, que é a escala, né? A escala da sobredensidade que você está estudando, certo? Então, existem outras anisotropias secundárias, pessoal. Isso só as secundárias, tá? Devido ao efeito da gravidade, é o efeito Sachs-Wolff integrado inicial, efeito Sachs-Wolff integrado tardio, lentes gravitacionais, efeito Ricci-Yama, devido à reionização local, ou seja, quando você tem a presença de aglomerados de galáxias, de estrelas, então você tem um processo de reionização do universo, né? Isso causa outros efeitos chamados Sunyaev-Zeldoft térmico e o cinemático, que foi temas da minha tese de doutorado, e a supressão, o novo efeito Doppler, enfim, a radiação cósmica de fundo é extremamente rica, né, em física, e por isso é bem complicada de você dominar completamente essa física, né, é praticamente impossível. Você se dedica a uma parte dela, certo? Então, aqui, pessoal, eu coloquei, coloquei alguns exemplos de o que são os parâmetros cosmológicos, né? Parâmetros cosmológicos são os parâmetros que, dentro do seu modelo cosmológico, descrevem o seu universo. Seria parâmetro da curvatura do universo, parâmetro da matéria do universo, parâmetro da energia escura do universo, tá certo? Então, olha só, pessoal, isso aqui é muito importante. Vejam esse quadrozinho B aí, Nesse quadro B, eu representei o parâmetro cosmológico lambda, ômega lambda, que é a constante cosmológica, que é o principal candidato a acelerar a expansão cósmica do universo. Então, veja aqui no gráficozinho, aqui é aquele gráfico que eu tinha mostrado anteriormente, tá, pessoal? Esse aqui é o observado, né? Esse aqui é o observado, e esse aqui é quando eu manipulo os parâmetros do modelo, como é que fica aquele gráfico. Então, você veja que a energia escura, você pode mudar muito esse parâmetro de 0,2 a 0,8, e você tem uma modificação no espectro de potência muito pequeno, né? Por que isso, pessoal? Porque a energia escura, ela só veio dominar nos últimos 4 bilhões de anos, aproximadamente. E a radiação cósmica de fundo, a gente está falando de física de até 400 mil anos, né? E, claro, depois tem as anisotropias secundárias, mas dominado por outros processos, que não é energia escura, que só veio dominar mais recentemente. Então, o espectro, ele não vincula muito o parâmetro cosmológico da energia escura. Já da curvatura, sim, pessoal. Você vê que se você mudar a curvatura, o parâmetro de curvatura, olha, o gráfico muda muito, né? Então, a radiação cósmica de fundo é uma ótima observação, né? Para você obter o parâmetro de curvatura do universo. Isso é por quê? Porque você muda a escala do horizonte, o que a gente observa hoje, né, da época da recombinação. Eu coloquei isso aí, tá, pessoal? Que existe uma degenerescência, que é o seguinte: o tamanho da última superfície de espalhamento é bem determinada, porque ela não depende muito de processos de cosmologia em si, é mais de processos físicos, tá? Velocidade da luz, velocidade do som, enfim. Não depende de modelo cosmológico, tá? O tamanho da última superfície de espalhamento. Então, ela é bem determinada, certo? Então, seria esse traço escuro aí que a gente está vendo, né? E aí, o que é que acontece? Se o universo é aberto,
plano ou fechado, então está aí a curvatura, né? Você vai ver, pessoal, que o caminho da luz segue trajetórias bem diferentes, né? Você tem um caso reto, que é o plano, que é o que a gente conhece, o universo euclidiano, e tem o universo aberto e fechado. E isso vai lhe dar diferentes tetas que você vai observar no céu. Tá certo? Mas, se você olhar aqui embaixo, né, você também tem um problema com a taxa de expansão do universo. Qual é esse problema? Esse problema é o seguinte, pessoal. Ó, vamos pegar, por exemplo, esse gráfico de cima, tá? Vamos pegar o teta flat. Não, o teta aberto. O teta aberto, ele é bem pequenininho, tá certo? Então você tem a escala lá da época da recombinação e tem o teta bem pequenininho ali, ó, do flat, certo? Então, esse teta pode ser pequeno por dois motivos. Ó. Ou ele pode ser pequeno porque o universo é aberto e a luz dá essa encurvada entre sair lá da última superfície de espalhamento e chegar até a gente, e aí a gente vai dar um teta pequeno. Mas ele também pode ser pequeno, pessoal, se o universo é maior do que a gente pensa que ele é, né? Que aí você vai ter o teta menor. Né? Esse teta menor pode indicar que a luz faz aquele caminho de cima, torto ali, para dentro, mas também pode indicar, como embaixo, que o universo está mais longe do que a última superfície de espalhamento está mais longe da gente do que a gente pensa que ela está. E isso dá um teta pequeno também. E a gente fica sem saber se é um problema na taxa de expansão, que a gente não sabe, ou se é uma curvatura aberta. Então, há uma degenerescência entre dois parâmetros, o parâmetro de Hubble e o parâmetro da curvatura, certo? Então, isso é uma coisa importante, tem que ser memorizada, tá? Da radiação cósmica de fundo. Então, pessoal, olha só que curiosidade. Ó. Lá no ano 2000, o experimento Boomerang lançou esse gráfico aí na Nature, tá? Estudando as anisotropias da radiação cósmica de fundo, no ano 2000. Então, ele postou esse gráfico estatístico, que é o gráfico ômega lambda sobre ômega m, né? Por ômega m. Essa curva vermelha corresponde ao universo plano, que é quando você tem ômega m, que é o parâmetro cosmológico que descreve a matéria total, e o ômega lambda, que é o parâmetro cosmológico que descreve a constante cosmológica. Então, você vê que os pontos observacionais estão em cima, né, da linha vermelha, e aí todo mundo ficou achando que o universo era plano, só com essa informação, certo? Mas aí o que foi que aconteceu? Com o advento do WMAP, ou seja, olha só, isso aqui, pessoal, são os pontos observacionais com os erros. Né? Então você vê que o erro era imenso no plano ômega lambda, ômega m. Quando a gente pega o WMAP 7, que isso aqui é de 2009, 2010 por ali, ó, então a gente vê que a gente tem o plano ômega m, ômega lambda, certo? Tem aqui a região que vale 1, essa linha, tá bom? E tem os pontos observacionais aí, colorido. Então você vê que aquela conclusão foi completamente equivocada em 2000, em dizer que o universo é plano. Você vê na capa da Nature, né? O background para o universo plano. A gente não poderia concluir isso porque a gente não sabia no ano 2000 qual era o valor de H0. Né? Tinha diversas medidas que eram bem discrepantes entre si, certo? Então, se você conhece o A, então você veja, ó, então o que é que esse gráfico está me dizendo? Que os gráficos dos pontos, que é vermelho e vai para azul. Significa o seguinte, ó, que se o H0 é 90, então o universo, o ômega m, ômega lambda, está lá em cima. Se o H0 é em torno de 70, então o universo é plano, que é onde está essa bolinha aí, essa bolinha com um círculo dentro do outro aí, azul. Né? E se o H0 é 40, então o universo ômega m, ômega lambda é aqui embaixo e está longe de plano. Certo? Então, isso foi muito interessante, pessoal. Isso é a degenerescência em H0. Tá certo? Então, o conhecimento de H0 é fundamental. Tá certo? Então, a gente conclui que o universo é plano se a gente conseguir colocar um H0, né, com
a posteriori das observações da radiação cósmica de fundo, que é o que é feito e dá o valor de H0. Então, eu até coloquei aqui, pessoal, para vocês verem como variou, né, como variou a medida dessa constante tão importante da cosmologia, que é a constante de Hubble, entre 1975 e o ano 2000, mais ou menos, ali, ó. Como era bem espalhado os valores, né? Podia ser 60, como podia ser 100. Aí hoje está aqui o melhor valor de H0, independente de modelo cósmico, ou seja, um valor da constante de Hubble obtido aqui de supernovas e cefeidas, tem esse valor aí, ó, de 73,24, mais ou menos 1,74. Certo? Mas isso dá um problema. Esse valor que eu estou fornecendo a vocês tem esse aqui, ó, here. Sendo que se vocês olharem para a esquerda, vai ter Planck 15, que é o de 2015, mais lambda CDM. Olha o valor de H0 que o Planck dá com a radiação cósmica de fundo, e olhe em here qual o valor que as observações locais de supernovas e cefeidas dão para o valor de H0. Então, a gente tem um valor de H0 que você pode obter pelo Planck mais o lambda CDM, considerando que o universo é plano, ou seja, você considera que ele é plano, aí você obtém H0. Ou você obtém H0, ou você considera H0 para obter quem é a curvatura. Então, aqui nessa medida em azul, o pessoal considerou o modelo lambda CDM plano e obteve quem é H0 com os dados da radiação cósmica de fundo, e deu em torno de 67. Já aqui no HERE, o pessoal usou só supernovas e cefeidas e obteve 73,24, mais ou menos 1,74, que é em total desacordo com os dados da radiação cósmica de fundo. E isso é um problema sério na cosmologia hoje em dia, pessoal. Eu, inclusive, tenho um trabalho sobre isso, certo? Então, aqui eu coloquei os dados do Planck 2015, né, quando você considera oscilações acústicas dos baryons, considera medidas independentes de H0, considera lenteamento, tá, pessoal? Uma série de dados que você consegue tirar da radiação cósmica de fundo, então você consegue obter um universo plano, né, com uma grande quantidade de constante cosmológica e uma pouca quantidade de matéria escura total. Aqueles dois círculos vermelhos ali, um mais escuro e um rosado. Esse valor de H0 que eles... Então, pessoal, é o seguinte, não vão confundir, não. Eu disse que há uma degenerescência entre curvatura e H0. Mas se você me der quem é H0 e eu jogar dentro do programa do WMAP ou do Planck, eu tenho quem é a curvatura. Certo? Mas, se eu lhe disser quem é a curvatura, no caso, eu disser, olha, eu vou considerar o universo plano, porque a inflação também prevê que ele seja plano, mas eu vou considerar o universo plano, aí eu consigo obter H0. Agora, obter os dois juntos, eu não consigo. Né? Deixar os dois livres para obter só com radiação cósmica de fundo, você não consegue. Então, aqui nesse gráfico, o H0 foi utilizado aqui, foi esse aqui, o H0 local, do here, tá? Eles botaram o H0 aqui, mais lentes, BAL, tá? Uma série de outras observações e obtiveram o melhor modelo de concordância cósmica, que é esse vermelhinho ali, ó, tá? Lá no gráfico ali, ó, tá? Que dá uma quantidade de constante cosmológica alta e constante de matéria escura total baixa. Tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é o seguinte, porque o universo está acelerando. Né? Então, ninguém sabe o que é que acelera. A melhor proposta é a constante cosmológica, mais natural, sendo que ela tem alguns problemas. Tá? O problema mais conhecido é o problema da constante cosmológica, que é uma discrepância estupenda entre o que é esperado teoricamente do seu valor e do que é medido através da astronomia. Então, tem outros modelos onde o pessoal não usa constante cosmológica, mas usam energia escura com dois parâmetros livres, que é o ômega 0 e o ômega A, certo? E aí, utilizando utilizando as anisotropias da temperatura, polarização da radiação cósmica de fundo, lateamento gravitacional, oscilações acústicas dos baryons, mais supernovas, eles obtiveram essas regiões aqui de confiança, certo? Onde ômega 0 é compatível com menos 1, que é o caso da constante cosmológica, e ômega 0 compatível com, e ômega A compatível com 0.
né, que é a constante, e isso causa a constante cosmológica, desculpe. O ômega zero dando -1, ali dentro desse círculo interno, né, que é onde você tem uma estatística maior, né, uma probabilidade maior para os parâmetros acontecerem. E o ômega A sendo zero é porque você recupera a constante cosmológica, e é isso que esses dados nos fornecem. Tá? Quando eu alivio o modelo cosmológico padrão, e deixo os dados me dizerem quem é o meu modelo padrão, ele recai na constante cosmológica, certo? Além da tensão também existente entre o H0 da radiação cósmica de fundo e dos dados locais, também existe uma tensão, uma certa tensão entre outras medidas cosmológicas, tá? Que é o sigma 8 e o ômega m. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas só para vocês verem aqui, ó, os dados da radiação cósmica de fundo são esses vermelhos, é o vermelho. Né? Então, os dados estão nos dizendo que a região de estatística de confiabilidade me diz que os parâmetros têm que estar naquela região. Já os aglomerados de galáxias me dizem que tem que estar nessa outra região azul. Vocês veem que eles são discrepantes, tá certo? Isso é uma discrepância séria também. Então, além daquela de H0, a gente tem também a de sigma 8, né, que é a amplitude das perturbações medidas hoje em uma escala de 8 megaparsec. Então, pessoal, só para vocês darem uma olhada aqui, esse aqui é o espectro de potência, tá, que a gente estudou, o L, tá aqui o ΔT sobre T. Então, aqui tem os pontos observacionais, que é em azul, e aqui é o modelo lambda CDM plano. Olha como ajusta. Mas o modelo lambda CDM plano, para ajustar, ele requer um H0 de 67,27, enquanto que as medidas locais, utilizando supernova, dão 73,24. Tá? Então, isso é uma tensão muito forte, problemática hoje dentro da cosmologia. E aqui está o modelo Planck expandido, né? Ou seja, o Planck é aquele satélite, né, pessoal? Desculpa que eu falei anteriormente lá na primeira aula. É o último satélite foi lançado para estudar a radiação cósmica de fundo. E aqui é o modelo expandido, né? Que eles deixam a curva aqui. Veja que aqui eles pegam o modelo lambda CDM plano e vinculam, né? Quem é o ômega m, que é o parâmetro de densidade de matéria escura, o total, desculpe, dá 0,31. Mas o universo plano significa que a constante cosmológica está em torno de 0,7, né, 0,69. O H0 é 67,27 em discrepância com o valor local. Mas vocês veem que esse é o modelo padrão, certo? Sendo que eles estudam outros modelos, por exemplo, eles liberam a curvatura. Mas quando eles liberam a curvatura, que usam todo o conjunto de dados, polarização da radiação cósmica de fundo, lenteamento, BAO, supernova, eles obtêm, que é esse último aí, a coluna, a curvatura é de 10 a menos 4, né? Então e o omegazinho, ó, que se for -1 é a constante cosmológica, dá -1,019. Então, esses modelos expandidos, quando você junta todos os observáveis, eles recaem na constante cosmológica. Por isso que é o modelo cosmológico padrão, e ele está sendo abordado aqui nessa escola pelo professor Jailson. Então, pessoal, eu termino aqui essa nossa aula, né, essa segunda aula, com o modelo padrão lambda CDM, né, retirada da radiação cósmica de fundo, e os seus modelos expandidos, né, um modelo expandido com ômega K livre e ômegazinho livre, e quando você junta todas as observações, recai no modelo da concordância cósmica, né, que é o modelo lambda CDM plano, certo? Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre o que eu trabalho, sobre aglomerados de galáxias, porque falei para você que existe um tipo de anisotropia secundária, que é o efeito Sunyaev-Zeldovich térmico, que ele ocorre em aglomerados de galáxias, certo? Então, eu vou explicar para vocês e falar um pouco do que eu pesquiso e de alguns resultados recentes. Até lá.